Olá pessoal, professor Antônio Alves aqui com vocês e hoje para gravar um pequeno vídeo explicativo para a nossa atividade de fórum da disciplina de Prática de Ensino, Concepção e Organização do curso de Geografia. Para esse momento eu vou fazer aqui uma leitura linha a linha com vocês, peço que vocês acompanhem a nossa atividade de fórum. Vamos lá pessoal! O professor do século XXI precisa ser um profissional com amadurecimento emocional, intelectual e motivado ao diálogo. Além disso, o profissional que desejar atuar dentro da escola precisa ser capaz de solucionar problemas e conflitos que aparecem no cotidiano da instituição, da escola, mas principalmente precisa ser capaz de evitá-los. Tudo isso parece que vai um pouco além dos objetivos de sua formação? Pois bem, não vai. Estar em sala de aula exige mais do que o conhecimento técnico da disciplina que irá lecionar. Estar em sala de aula exige também que esteja comprometido com o processo didático, buscando sempre caminhos novos e inovadores para levar o conhecimento e lidar com os desafios do dia a dia. Diante disso, analise a situação abaixo, buscando se colocar no lugar do professor em questão. Agora, vou fazer aqui uma leitura da situação que eu trago para vocês. Vamos lá. 12/6/2019. O professor Tiago de Geografia passa apressado pelos corredores da escola que leciona em uma cidade do interior do Paraná. Já são 7h34, o sinal bateu às 7h30 e o professor entra em sala já iniciando o conteúdo. A pedagoga responsável que aguardava o professor se retira da sala para que a aula inicie. O professor Tiago, sempre comprometido, inicia um diálogo com a turma, perguntando a eles como foi o dia anterior. Vários alunos participativos se dispõem a contar um pouco sobre o seu dia a dia, ao mesmo tempo que copiam o conteúdo do quadro. Enquanto um dos alunos conta um pouco sobre o seu dia, o professor escuta uma conversa paralela ao final da sala. São os alunos Carlos e Gustavo, que nem prestavam atenção à fala do colega e muito menos copiavam o conteúdo do quadro. Irritado com a situação, o professor Tiago pergunta aos alunos que estavam conversando o motivo de não estarem prestando atenção e o motivo de não estarem copiando o conteúdo. Constrangidos, Carlos e Gustavo se desculpam e pegam o caderno para começar a copiar a matéria. Quase terminando o conteúdo do quadro e prestes a iniciar a explicação, o professor percebe que Carlos e Gustavo ainda estavam conversando e, ao se aproximar dos mesmos, verifica que eles nem sequer iniciaram a cópia do conteúdo. Muito irritado, o professor pede que os mesmos se levantem e se retirem da sala, alegando que se não vão estudar, não faz sentido estarem ali. Carlos se levanta e começa a se retirar. Já Gustavo assume uma postura defensiva e diz que não vai se retirar da sala, que o professor não manda nele. Ainda mais indignado com a situação, o professor Tiago pede que um dos alunos chame a pedagoga para auxiliar na situação. Enquanto um dos alunos chama a pedagoga, o professor inicia um diálogo na tentativa de fazer com que Gustavo se retire, mas Gustavo insiste em não sair e ainda diz ao professor: "Você nem chega na hora e quer mandar em mim?" O professor, enfurecido, diz em tom elevado: "Saia da sala, não vou conversar com você aqui." No mesmo instante, a pedagoga chega e, junto com o professor, convence o aluno a se retirar. Em seguida, entra em sala um estagiário para acompanhar a turma enquanto o professor vai até a coordenação para resolver a situação. Agora, olhem lá pessoal, diante da situação apresentada acima e levando em conta as habilidades necessárias de um professor do século XXI aqui apresentadas, analise a situação tendo como base os seguintes tópicos. A situação-problema entre o professor Tiago e os alunos Carlos e Gustavo poderia ter sido evitada? Se sim, como? Olha o ponto 2. Em relação à postura do professor como um todo, aponte pontos positivos e negativos sobre sua conduta. Por fim, faça uma avaliação geral da situação apresentando outros pontos que julgar relevante. E observação.
busque utilizar argumentos pautados no conteúdo estudado, evitando o senso comum ao avaliar a situação. Muito bem, pessoal. Como eu já apontei ali na introdução desse fórum, a gente precisa lembrar que o nosso próprio material de estudo fala sobre a postura necessária e as competências necessárias do professor do século XXI. O professor que ensina hoje não está mais diante de um aluno com um comportamento, por exemplo, daquele igual ao aluno de 30, 40, 50 anos atrás. O aluno de hoje, ele é mais crítico, ele apresenta uma problematização e um desafio maior à prática docente. Então fica aquela questão: eu tenho que me preparar só para lecionar meu conteúdo, para entrar em sala e fazer bonitinho ali, e isso é garantia de que os alunos vão prestar atenção, de que o conteúdo vai ser ensinado, de que eles vão aprender? E sobre a postura do professor? Teve algum problema ali? Não teve? A postura do professor instigou esse comportamento? Não instigou? O professor é exemplo do que faz? Não é? Quais os pontos positivos e negativos? Enfim, comentem sempre com muito respeito, buscando evitar a todo custo o senso comum, atendo-se ao conteúdo do nosso material e às discussões que a gente está proporcionando aí nas nossas aulas ao vivo daqui pra frente, tá ok, pessoal? Mais uma vez eu sou o professor Antônio Alves, um grande abraço para vocês e até a próxima! Thank you.